Oi, meu nome é Alistair Burema, eu sou bacharelando em Ciências Sociais pela UFMS, localizada no Brasil, e hoje vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica chamado Masculinidade, Covid-19 e Violência, aspectos currículo-pedagógicos do álbum Necropolítica da banda punk brasileira Ratos de Porão. Foi um trabalho feito em conjunto com o meu orientador e segundo autor, professor Dr. Tiago Duque. Primeiramente, o trabalho foi dividido em 4 partes. A primeira parte, a introdução, vai falar sobre o que é o artefato analisado e por que estudá-lo. Depois passamos para a metodologia, onde explica um pouquinho sobre como funciona a perspectiva pós-crítica em educação e a etnografia online. Nos resultados, o que pode ser observado no campo, e a conclusão, qual é a pedagogia e o currículo do álbum de fato. Primeiro começamos com uma citação da Steinberg, que explica um pouquinho o tom da nossa pesquisa, onde ela fala o nosso status na nossa subcultura, as criações individuais de estilo, o conhecimento de textos culturais, o papel na comunidade de consumidores, as emulações de personagens fictícios, a internalização dos valores promovidos pelas expressões da cultura popular, são todos fatores que contribuem para a produção das nossas identidades pessoais. Então, a identidade está muito ligada àquilo que consumimos. Então, a nossa subcultura, a mídia, ela nos molda de alguma forma, né? Nosso conhecimento, ele perpassa as paredes da escola e constrói identidades. E aqui a gente está para analisar isso, né? Como esse álbum específico funciona no que diz a construção de identidade. Agora, passando para a introdução. Qual é esse álbum? É o álbum Necropolítica, lançado em 2022, em contexto pandêmico, pela banda Ratos de Porão, uma banda brasileira. E esse álbum consta com 10 músicas, perpassando gêneros punk, hardcore e thrash metal. O álbum ele é todo centrado na crítica à postura negacionista e de desinformação do governo brasileiro em contexto pandêmico, utilizando o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, que se trata de políticas de descarte de vida, um conceito que foi muito utilizado para conseguir descrever exatamente o que ocorreu nesse período no Brasil. Para a metodologia, nós utilizamos a teoria pós-crítica em educação, que é uma abordagem composta por tudo aquilo denominado pós e outras abordagens importantes das teorias críticas, como, por exemplo, a teoria queer, e se entende o álbum Necropolítica como um artefato cultural midiático, sendo assim portador de uma pedagogia apoiada em um currículo, entendendo a pedagogia como se ensina e o currículo aquilo que se é ensinado. Também foi utilizada uma metodologia denominada etnografia online, que é especializada em ambientes digitais, deixando claro que, quando falamos sobre o artefato midiático, não falamos apenas do álbum, mas tudo aquilo que o álbum implica dentro de um meio digital, a partir da utilização dessa metodologia. Então, não só o álbum foi analisado, mas também em um processo de perambulação, onde se entra no ambiente digital e percorre o seu fluxo, assim como seus usuários. Também visitamos blogs, jornais, redes sociais diversas, onde podemos ver a interação do conteúdo com a audiência. E também chamamos isso de parte do artefato. Passando para os resultados, nós começamos com o alerta antifascista, o que está sendo dito sobre a pandemia dentro desse álbum. Começamos então com uma citação da Butler, que rediz um texto ao começo da pandemia, em 2020, onde ela aponta: o vírus por si só não discrimina, mas os humanos certamente fazem, moldados como nós pelos poderes entrelaçados: nacionalismo, racismo, xenofobia e capitalismo. Então, o que ela quer dizer aqui é que o vírus, ele mata, mas ele mata de acordo com a preservação e o descarte de certas vidas, né? Então, vidas precarizadas, pessoas pretas, pobres, elas tendem a morrer mais do vírus. Isso não é do vírus em si, mas sim da nossa sociedade.
Isso também é apontado dentro do álbum, quando em Entubado eles dizem: pandemia, câmara de gás, velho, preto ou pobre, leva a morte eficaz. Sem oxigênio, Manaus já consumiu gado esperando a sua vida por um fio. Fazendo alusão ao acontecimento em Manaus, onde 30 pessoas morreram por falta de oxigênio nos leitos de Covid. Aqui eu trago também uma citação de uma fala do Bolsonaro, onde ele diz: tudo agora é pandemia, lamento os mortos, lamento, mas todos nós vamos morrer um dia, tem que deixar de ser um país de maricas. Onde ele primeiramente diminui o impacto da Covid, trazendo a desinformação, e ele faz isso questionando de forma homofóbica, né? Que temos que deixar de ser um país de maricas. E é interessante notar que as críticas do álbum, elas perpassam o que seria as próprias políticas, né? Elas vão até a imagem do Bolsonaro como pessoa. Então, dentro das músicas, ele é descrito como um genocida depravado, ditador comigente, um perigo iminente, mentiroso imoral, ser humano decadente, especialista em matar. Por que isso acontece? Vocês podem notar que durante a apresentação eu tento trazer uma estética do que seria a estética do movimento punk. E aqui temos mais algumas imagens de ações políticas do movimento punk, da estética quanto à vestimenta, dos shows onde acontecem, por exemplo, as rodas punk, ou de zines, a arte visual dos punks. Todas elas passam essa ideia de precariedade, essa ideia de agressividade, que é um conceito-chave na constituição do que é o movimento punk. As resenhas, então, vão trazer essa ideia de que o álbum Necropolítica surge num cenário que mistura a realidade nua e crua com um absurdo quase anedótico, porém muito verdadeiro. Não à toa, as letras são críticas e provocativas na mesma medida. Aqui a gente faz uma breve relação com Butler, onde em Discurso de Ódio ela fala sobre a ressignificação do termo queer, que sendo um insulto, volta ao falante ressignificado, certo? Então, aqui podemos dizer que a violência constitutiva do currículo conservador é utilizado pelo movimento punk como uma pedagogia, ele é ressignificado. Então aqui podemos dizer que o punk ele vai ressignificar a violência constitutiva do currículo conservador e utilizar como pedagogia, o que traçamos aqui como pedagogia da agressividade. Outro aspecto muito importante, muito presente no campo, foram as disputas identitárias. A gente entende aqui a identidade como aquilo que precisa ser afirmado a partir do que se depara com o que não é. Então ela sempre vai vir a partir da negação do outro. A identidade não é natural, ela é formada dentro de relações culturais e sociais e por ser fruto da linguagem, ela é fluida, instável, incerta. Então existem identidades dentro do movimento punk, não apenas uma. E isso pode ser notado muito claramente entre os punks que seguem os ideais da primeira onda e os que seguem os ideais da segunda. Porque na primeira onda, os punks apostavam em um niilismo político, utilizando o contexto de anarquia como apenas um valor de choque, mas eles não acreditavam em um posicionamento. Já na segunda onda, os punks começam a aderir debates como ecologia, igualdade racial, feminismo, etc. E eles trazem mais o anarquismo como o seu conceito político mesmo, como uma ideologia de extrema esquerda. Então aqueles que enxergam o punk adotando os ideais da primeira onda vão questionar a crítica do álbum por estar fazendo um posicionamento político, enquanto aqueles que aderem à segunda onda, que é mais politizada, apoiam o posicionamento da banda. Dentro desses conflitos identitários surge a masculinidade tóxica. Então é possível observar a evocação de expressões como os punkaços enfiaram um pentagrama no rabo, ou o rato de porão ao criticar
o bolsonarismo viraram putinhas de políticos, que são recebidas como um insulto porque eles conferem o sujeito a marca, uma marca, né? A marca de quem dá. E por que isso se confere no machismo, isso se confere na homofobia? Porque ele traz a ideia de feminilização daquele que dá, e sendo a mulher subserviente, sendo a mulher em uma posição inferior à do homem, aquele que dá é emasculado, ele é retirado a sua virilidade, certo? Então não é à toa que esse público familiar com o currículo necropolítico pandêmico e muitas vezes partilhando os mesmos marcadores sociais, porque esse público é majoritariamente homens cis, heterossexuais, etc., bem como aqueles que produzem essa necropolítica, não é estranho que se demonstrem posicionamentos que reiterem esses ideais de masculinidade tóxica, assim como estão presentes no discurso bolsonarista, como é quando ele traz o país de maricas. Então, um dos interlocutores da audiência vai falar: a capa e o som é legal, pena que o Ratos deu o cu pro sistema há muito tempo. Então ele está questionando a autoridade pedagógica do álbum, utilizando exatamente a homofobia. Conclusões: o que podemos tirar disso? O que podemos dizer sobre o currículo pedagógico do álbum Necropolítica? O álbum ele é interessante porque ele convida o ouvinte a repudiar essa necropolítica, utilizando uma linguagem rebelde, que chamamos aqui de pedagogia da agressividade, estimulando a violência contra o sistema e repudiando aqueles que o constroem. Sendo essa ideia de sistema muito atrelada ao conceito de identidade deles. Assim como o currículo do álbum, a necropolítica criticada possui demarcação de gênero em que há presença de valores de masculinidade tóxica. Porém, diferente do sujeito conservador, a agressividade e a masculinidade do sujeito punk possuem um sentido pedagógico cultural chave, que é o ideário revolucionário contestador, que se opõe ao conservadorismo. Então, a identidade, a masculinidade, a agressividade e o punk nunca serão iguais à conservadora bolsonarista. E essa masculinidade e essa agressividade também não serão iguais dentro do próprio movimento punk, porque a sua identidade não é a mesma, existem conflitos identitários ali dentro. E com isso, eu concluí a minha apresentação. Muito obrigado por assistir, e essas aqui são algumas das minhas referências.